Está no ar Sementes da Graça, para começar bem o nosso dia. A paz do Senhor Jesus, a você que me ouve nesse dia. Quero louvar a Deus pela oportunidade de compartilhar mais um trecho de sua bendita palavra. O texto de hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Vamos ler do verso 5 ao verso 8, que está escrito assim: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. A pregação em Jerusalém havia sido bem-sucedida. As Escrituras nos dizem que até sacerdotes estavam se convertendo com a pregação dos discípulos. Talvez, por estarem no local que desde os tempos remotos era tido como sagrado e, portanto, repleto de pessoas voltadas a questões de fé, os frutos na pregação em Jerusalém vieram em grande quantidade. É somente com a queixa dos líderes religiosos e a morte de Estevão que iniciou-se uma grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém. Muitos discípulos foram forçados a migrarem para outras cidades, porém, não deixaram de anunciar o Evangelho, não deixaram de pregar a Cristo. Entre esses discípulos, encontramos um evangelista chamado Filipe, que resolve ir para um dos mais desafiadores lugares para se falar de Jesus. Ele resolve ir à cidade de Samaria. No texto que lemos, encontramos o mesmo resultado que houve em Jerusalém. Multidões unânimes prestando atenção às palavras do evangelista. Mas o texto traz uma informação a mais, indicando o motivo do progresso alcançado por Filipe. Além de ouvir suas palavras, os moradores de Samaria viam sinais que ele fazia. Ele mostrava que o poder de Deus não se limitava às palavras, mas em resultados visíveis, e que ele verdadeiramente acreditava no que dizia, e pelo poder de Deus, espíritos imundos saíam e enfermos eram curados. E com isso, a alegria era constante naquela cidade. O Evangelho tem poder, acredite. Mas como reflexão de hoje, gostaria de falar sobre a importância desse item a mais que o texto nos apresenta. O sucesso na pregação aconteceu pois o Evangelho também foi visto. Aquilo que fazemos deve ser uma consequência natural do que dizemos. Não podemos carregar a estigma de utilizar a frase: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Os feitos de Filipe confirmavam a fé que ele tinha e a fé que ele anunciava. De fato, não foi apenas pelas palavras que Filipe foi conhecido como discípulo de Jesus, mas também por seus feitos, pois assim também era Cristo, que disse para amarmos e também amou, que disse para perdoarmos e também perdoou. Quantas pessoas, até bem intencionadas, procuram convencer os outros através do que dizem, mas não alcançam resultados por não as praticarem. Suas vozes são abafadas pelas suas obras. Suas ações guerreiam contra suas palavras.
O que você tem dito concorda com o que você acredita? E o que você acredita pode ser visto através das suas ações? É dia de você escolher. É dia de você encerrar essa guerra. Ensino e conduta devem falar a mesma língua. Quando houver maior perseverança na doutrina que Jesus deixou, quando houver sincera comunhão e entre nós houver maior amor, quando houver temor em cada alma, além dos sinais que vão surgir, a nossa igreja terá sido avivada e o mundo inteiro, eu sei, vai reagir. Oh, desperta, Senhor, esta igreja que compraste para ti. Com teu puro e santo amor, realiza a obra a começar em mim. Começa em mim, oh, começa em mim. Quando houver maior desprendimento e em nós houver mais compaixão, e no momento que preciso for repartir os nossos bens com nosso irmão, quando houver imensa alegria, aleluia, de servir a Deus de todo o coração, a nossa igreja terá sido avivada, será exemplo para esta grande geração. Oh, desperta, ó Senhor, esta igreja que compraste para ti. Sim. Se você está ensinando certo, continue, mas deixe o ensino correto se aplicar também sobre sua vida. Nós temos que parecer com Cristo, não somente naquilo que Ele ensina, não somente na ortodoxia, mas também na conduta correta, na prática, na ortopraxia. Seja um discípulo por inteiro. Que o Espírito Santo, por sua graça, continue trabalhando em nós e que você seja abençoado e um abençoador. Em nome de Jesus. Amém.